Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. E hoje é o último programa do ano. Quero começar esse programa agradecendo a você que nos dá essa oportunidade, o privilégio de fazer parte da sua vida, de entrar na sua casa. Tem gente que almoça com a gente no programa, tem gente que arruma as coisas com a gente, tem gente que descansa. E é muito bom levar esse conceito de um mundo melhor. Nós acreditamos profundamente nisso. Eu sei que nesse ano que passou, muitas coisas aconteceram na sua vida. Tem gente que está acompanhando o programa e pensando em quantas coisas que não deram certo, né? Em quantas pedras aí, como dizia o poeta, tiveram no meio do seu caminho, quantas dificuldades você teve que enfrentar. Mas o final do ano é sempre um momento de agradecer. Agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pelo dom da resistência, por você ter resistido a tantas coisas, né, que você precisou enfrentar nesse ano que passou. Agradecer a Deus pelas coisas boas que você viveu esse ano. É bom a gente celebrar, a celebração faz parte da vida. E para fazer esse programa especial de final de ano, eu convidei um jovem padre, Padre Rafael. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Tem cara de seminarista, nem de padre, né? 29 anos, 2 anos e meio já de sacerdócio. 2 anos e meio. E agradeço ao convite e também, neste final de ano, a gente não só relembra todas as maravilhas que Deus tem realizado na nossa história, mas também nos projeta tantos sonhos e realizações esse ano de 2014. E um desses, sem dúvida alguma, é partilhar com você o final deste ano de 2013, praticamente nas últimas semanas, e já iniciar novos projetos para 2014. Exatamente. Então, desde já agradeço o convite. Fazer as pessoas rezarem mais em casa, né? Acordar e fazer uma oração bonita, agradecendo. A gente está num espaço tão bonito aqui, a gente olha a natureza e conversa com Deus. Porque Sem oração dúvida. é um bate-papo, né, padre? Sem dúvida alguma. Estar com Deus é mais do que uma intimidade, é encontrar-se consigo, primeiro, né? Para encontrar o próprio Deus. E depois, diante dos nossos conflitos, aquilo que você partilhou no início do programa, das nossas urgências, dos nossos vazios, das nossas ausências, enxergar essa presença, primeiro a nossa presença, né? Centrar-se, não viver na periferia da sua história e permitir que esses contrários possam reger a nossa vida, encontrar-se consigo e encontrar Deus na oração. É um diálogo íntimo entre a criatura e o Criador, pela poesia, por essa graça de Deus que se revela em nossa história. E não existe lugar melhor para Deus se revelar senão a nossa própria história. Por isso, todos que estão em casa, nesse último programa, eu te convido a enxergar em qual momento Deus revelou-se na sua história nesse ano de 2013. Quem te ensinou a rezar? Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. Sua mãe rezava muito? Minha mãe reza muito. Falo que minha mãe reza mais que eu. E o que você lembra da sua mãe? Você de criança, assim, sua mãe ia muito à missa, você ia com ela? Eu lembro das... Você tocava o sino, assim, atrapalhava a Não, missa? nem tanto. Nem Você era frequentava, comportado? não, eu frequentava muito a igreja quando eu era muito jovem, muito criança, eu não frequentava muito. Só depois na catequese e não tinha muita experiência religiosa, mas a minha mãe, ela sempre foi esse sinal do sagrado para minha história. Então, o rezar à noite, ela se aproximar na cama para fazer a oração conosco, a oração antes da refeição, acho que são sinais e rituais que vão tornando a nossa história mais sagrada. Aquilo que para a gente possa ser, pode ser motivo de nos tornarmos pessoas sangrentas pelo sofrimento, ela se tornava aquela pessoa que para mim era sinal de santidade. Então, minha mãe nunca foi muito de expressão religiosa, ela nunca foi de mostrar-se. Sempre no silêncio dela, ela revelou muito ao meu coração esse caminho da santidade. Então, ela sempre foi sinal de oração para mim. Vocês são quantos irmãos? Eu, o mais velho e o mais novo. O mais velho faz o quê? Ele trabalha com a parte de informática, é casado, e o mais novo faz engenharia civil em Campo Grande. E seu pai? Meu pai, ele mora com minha mãe e trabalha com confecção, roupa, né, de academia, e minha mãe também, até hoje. Os dois trabalham juntos, então? Trabalham juntos. Eles iam à missa, assim, quando você era criança? Você tem... Sem dúvida, sempre, todo final de semana, é aquilo que ele sempre dizia, se não for à missa, não tem direito de sair. Não vai pra, Aí você ia à missa só para sair? Eu ia à missa para sair. Então, a gente sempre frequentava a celebração, mas eu disperso, que acho que é próprio do adolescente, né? Mas o encontro com Deus mesmo veio num retiro de jovens, e a partir do retiro veio essa dinâmica de encontrar-se consigo para encontrar Deus, até mesmo na vocação. Quantos anos você tinha quando... 15 anos, 16 anos. Foi o retiro de jovens. Fiz um acampamento na minha diocese e depois eu comecei a trabalhar com os moradores de rua.
E aí, para mim... Daqui a pouco você fala disso. Vamos falar daqui a pouco da sua vocação e dos moradores de rua. Vamos cantar uma música? Vamos lá, então. Nana, medo meu, nana, conto meu, enche as talhas, acorda o sonho de criança que brinca. A vida quer em mim morar. Eu ouço gargalhadas, olhares e risadas da singela serenata. Há um intervalo na vida, saiba viver na alegria. Não perca jamais o tempo, banhando seus medos e não sabendo viver. Aprenda com as coisas simples da vida a perfeita alegria para quem deseja cantar. Perceba o amanhecer tão belo, o abraço e o sorriso são tão ternos. Existe uma escola em cada dor. Caminhe e refaça sua cantiga. Há tantas incertezas nesta vida, mas vai ficar além da flor a beleza do amor. Isso aí. Essa música é sua, né? Essa música é minha, é cantiga. Eu até toquei ela porque lembra minha mãe. E é a cantiga da mãe para o filho, do pai para o filho, daquele símbolo que nós temos do cuidado, né? Fala da simplicidade, das coisas Sem boas dúvida, da vida. descansa, dorme, que você vai ver que nos contrários e nos detalhes do dia a dia você vai enxergar Deus. É na nuvem e no desenho que você procura, é no café que você toma com um amigo, aí que Deus se revela. Então não tenha medo, que existe uma escola em cada sofrimento, né? É por aí. Talvez um dos segredos, né, padre, seja essa compreensão do ordinário da vida mesmo, né? Daquilo que acontece todo dia. As pessoas, quando elas buscam a felicidade no extraordinário, elas não conseguem encontrar a felicidade, porque o extraordinário acontece de vez em quando. Agora é no dia a dia que está o desafio ali, na simplicidade, no acordar, no tomar o café, no tomar banho, né? Por aí, é aquilo que eu sempre falo na comunidade. Deus, ele mostrou um projeto para nós de felicidade. Ele se fez homem para mostrar que o caminho da santidade é tornar-se pessoa. Então, seja você, se desvele, se revele à humanidade, se jogue à existência, corra o risco de sobreviver todos os dias a sua vida. E é aí que você vai encontrar a felicidade. Não é um caminho onde se chega, é o cotidiano que se desvela dia após dia. Vamos voltar para a sua vida lá. E você falou que você foi fazer um encontro de jovens com 15 anos. Foi. E como é que foi esse encontro? Quem te convidou? Quem me convidou, na verdade, foi meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho tinha feito o acampamento e eles fizeram o convite, eu fui, por curiosidade. E após o acampamento, acho que vem aquele fogo, né, do primeiro encontro, de ver tantos jovens movidos numa filosofia de vida diferente, numa empolgação diferente, aquilo que fazia totalmente parte diferente daquilo que eu estava acostumado a viver. E eu comecei a participar da comunidade, comecei a frequentar, mas foi na pastoral de rua que nasceu a vocação. Lá em Prudente mesmo? Lá em Prudente. E como é por que você foi para a pastoral de rua? Porque, conversando com o meu pároco, eu pedi uma pastoral para trabalhar e ele indicou a pastoral de rua. Isso aí, você tinha logo depois do encontro, não? 16 anos, 16 anos. E o seu primeiro impacto, quando você chegou na rua, assim, vendo os irmãos de rua e tal, o que isso tocou dentro de você? Para mim não foi muito desconcertante, porque o meu irmão mais velho, junto com um grupo de pastoral, que não era dessa paróquia, já trabalhavam com isso. Então eu já tinha mais ou menos a noção de como era. Mas a minha vocação nasceu desse desenrolar da pastoral de rua.
Então eu acredito que a vocação não é algo pronto e acabado, é algo que se constrói. Então é essa paixão que se acende, é o conhecimento, depois vem um ato de amor que é a escolha, né? Eu escolho essa vocação para minha vida porque eu me encontro como pessoa e na minha totalidade nisso. Então eu quero o sacerdócio para mim. Então, no desenvolvimento da pastoral de rua, eu me senti muito mais preenchido do que o namoro que eu estava vivenciando, do que o projeto que eu tinha para fazer medicina e outros sonhos pessoais, e foi que aconteceu. Mas conta alguma coisa dessa pastoral. Você chegou na rua... Cheguei na rua, na frente da rodoviária de Presidente Prudente, e encontramos um morador de rua que chamava muita atenção nossa pelo próprio fato dele não ter uma das pernas, né? E barbudo, então pra gente era sempre sinal de Natal ele, né? O Papai Noel. E ele me questionou quando eu fui levar a comida, o chinelo, o cobertor, ele falou pra mim assim que eu era apenas mais um jovem que usava ele para fazer um descargo de consciência e se ele pudesse ir morar na minha casa. E eu falava que não teria como, é inconcebível levar ele para minha casa, minha mãe não tinha como pegar uma pessoa na rua e levar para minha casa. E ele disse para mim, então aprenda com o São Francisco de Assis a trabalhar na pastoral de rua. Ao morador? Mas eu não conhecia São Francisco de Assis, não conhecia. E aí eu comecei a pesquisar e aí foi nascendo a vocação. Eu não vejo como algo mágico, eu vejo como... dia a dia, né? Como algo do cotidiano que eu permiti ir além daquele questionamento. Então, tantas pessoas nos questionam no dia a dia, né? Então, aquele questionamento eu fui além, sabe? Eu me motivei, eu pesquisei, e isso foi me envolvendo, foi me tornando mais questionador. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero e por aí vai. Sabe que é interessante essa coisa dos sinais, né? De pessoas que te tocam por alguma razão. Você estava me contando isso do morador, eu estava me lembrando do Ari Fontoura, eu escrevi uma peça de teatro para ele agora, e aí ele estava contando um pouco a vida dele, a história dele, e disse que a vocação de ator nasceu um dia que ele estava olhando pelo vidro da casa dele e tinha um morador de rua que todo mundo tinha medo, que tinha uma barba grande, e aí as crianças corriam, tinham medo dele e tal. E aí um dia ele estava olhando pela janela ali, e aí ele chegou próximo da janela, e ele ficou olhando um para o outro, mas havia uma janela entre eles. Aí a mãe chegou e acendeu, o que você está fazendo tal? E nisso o homem saiu. E ele disse que aquele olhar daquele homem ficou dentro dele. E ele resolveu que ele ia ser ator porque ele queria trabalhar com a sensibilidade das pessoas para que as pessoas não perdessem a beleza do olhar, né? Essa capacidade de olhar o outro independentemente da situação em que o outro está. Não é pena, piedade, mas é olhar, né? Saber ali é um irmão meu. A compaixão. Poderia ser eu, é a compaixão, né? Eu estou ali com ele, eu vivo, estar com, né? Não é descer o nível do pobre para compreender a situação que ele está, mas é estar com, né? É elevar ele a dignidade de pessoa, né? Às vezes ele não quer apenas o alimento, aquilo, ninguém passa fome, eles vão conseguir um boteco em algum lugar, eles fazem as coisas, as artimanhas deles. Ele quer se sentir visto em meio à multidão. Então é isso que é interessante. Canta mais um pedacinho de uma música pra gente, a gente vai para o intervalo daqui a pouco e vamos voltar falando de São Francisco então, já que esse irmão de rua falou que você devia seguir São Francisco. Vamos lá então. Quando a vida ensina a amar, é quando o tempo se cala, é quando a história te abraça e te ensina a pisar. Quando a vida ensina a amar, é quando o tempo se cala, é quando a história te abraça e te ensina a pisar.